Graça e paz, amados, que bom estarmos juntos mais um dia. Estamos na nossa campanha 70 vezes 7, dia após dia, meditando, estudando a palavra de Deus, para que possamos entender um pouco mais sobre o seu amor e perdão. Meus amados, que Deus abençoe suas vidas. Eu espero que você esteja crescendo, aprendendo, que a graça e o conhecimento do Senhor esteja sobre você e que a palavra do Senhor seja escondida no seu coração e no meu, para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. O livro de hoje que estaremos estudando é um livro muito especial. É o livro de Esther, ou no grego Hadassa. Esther é um dos 2 livros da Bíblia que tem o nome de uma mulher. Ele mostra assim de uma forma muito clara não só a importância que Deus dá às mulheres, mas a importância que as mulheres têm quando também se colocam nas mãos de Deus. O primeiro livro foi Ruth, uma moabita que não conhecia inicialmente o Senhor, mas aprende sobre o Deus dos céus com sua sogra e cuida dela. Agora é Esther, uma jovem que de repente se vê numa posição elevada e precisa tomar uma decisão que pode custar a sua vida. Mas eu não quero dar muito spoiler, quero chegar lá na hora e a gente poder estudar. Meus amigos, meus amados, olha, existe muita teoria e muita conjectura a respeito do livro de Esther. E ele é um livro diferente de todos os demais. A primeira questão é que o livro de Esther ele não menciona Deus nenhuma vez. O nome Deus ou Senhor não aparece no livro de Esther. Por isso ele foi muito criticado, por isso foi muito debatido sobre a importância e a condição do livro de Esther de permanecer ou fazer parte do cânon bíblico, ou seja, do conjunto de livros da Bíblia, da Escritura. O próprio Lutero, ele se referia ao livro de Esther como lixo, porque como ele não menciona o nome de Deus, não deveria estar na Bíblia. Mas a verdade é que ainda que o livro de Esther não mencione o nome de Deus, é claríssima a atuação de Deus em todo o livro. Na verdade, alguns questionam qual o motivo, qual o propósito do livro de Esther. E defendem que o livro de Esther foi escrito para dar uma origem fictícia para a festa Purim, a festa do Purim, que é uma festa que os judeus realizam aproximadamente no finalzinho de fevereiro, começo de março. O nome Purim significa sorte, quando Deus mudou a sorte do povo, festejando o livramento que o povo recebeu. Mas quando nós lemos o livro de Esther, você vê que o rei, ele promulga atos, e depois o próprio autor do livro, que também é desconhecido, nós não sabemos quem é. Alguns apontam para o próprio Mardoqueu, tio de Esther, seria alguém que realmente teria condições de escrever esse livro, mas não se tem nenhuma prova, então fica apenas em conjecturas. Você vê que ele diz, olha, tudo isso está registrado no livro das crônicas do rei da Pérsia. Então, ele se preocupa, assim, com dados históricos. O livro de Esther é um livro real, é um livro de uma história real, é um livro real porque é um livro que trata de uma rainha, e é um livro real porque ele demonstra, mais do que a origem da festa do Purim, ele demonstra a ação de Deus de uma forma clara. Muitos dizem, mas não aparece o nome de Deus. E o livro de Esther vem nos mostrar exatamente que, ainda que Deus não esteja explicitamente sendo mencionado, ele continua no controle de todas as coisas. Deus não é um espectador que atua nos bastidores, ele é o ator principal, ele é aquele que controla, ele é aquele que nada escapa ao controle das suas mãos. Então, ainda que Esther não fale o nome de Deus, nós podemos ver claramente Deus como o Senhor da história. Vamos à história, então. O livro começa com o rei Assuero, que é um rei que talvez você conheça bem, mas com outro nome. Estudiosos já chegaram à conclusão que esse Assuero da Bíblia é o rei Xerxes, da Pérsia,
aquele mesmo do filme 300 de Esparta, e inclusive essa foi uma das suas derrotas. Ele expandiu seu império até a China e a Índia, e depois ele vem para a Europa, e ele vem derrubando tudo, e ele destruiu Atenas, mas quando chegou em Esparta, ele perdeu uma batalha importante. Então é aquele mesmo rei Xerxes. É um rei poderosíssimo, é um rei que fez um dos maiores impérios de toda a antiguidade. E era um rei que gostava de exibir o seu poder. E num desses momentos de uma grande festa que ele dá para todos os príncipes do seu reino, ele manda chamar sua esposa, Rainha Vasti, ou a rainha, né? O rei tinha várias concubinas, mas existia apenas uma rainha. E ele manda chamar Vasti, a rainha, para a presença dele, e a mulher só poderia entrar na presença dos homens com a ordem do rei, para que ele pudesse exibi-la como um troféu, porque ela era muito bela, muito formosa, e ele queria se vangloriar mais uma vez da sua formosura. A rainha não aceita o convite do rei, e ela não vai. O rei fica furioso, e os príncipes reclamam com o rei: olha, faça um decreto e faça uma punição muito grave para Vasti, que ela nunca mais possa entrar na presença do rei, que ela seja destituída do seu cargo de rainha, porque afinal de contas, rei, se a rainha desobedece uma ordem do rei e não comparece quando é chamada, as nossas esposas e as mulheres de todo o reino vão começar a querer mandar nos seus maridos. O rei atende o pedido deles e faz esse decreto. Num momento de fúria, num momento de raiva, ele atende um mau conselho. Passado algum tempo, ele começa a sentir falta da sua rainha. E ele então começa a pensar em Vasti. E ele se arrepende desse decreto. Mas a palavra do rei não podia voltar atrás. Então eles fazem o primeiro Miss Universo daquela época, né? Ou Miss Mundo, ou Miss Pérsia. Eles fazem um concurso. Eles levantam para que se trouxessem moças de todo o reino, e aquela que fosse a mais bela, aquela que fosse agradável ao rei, seria feita rainha. Nesse contexto aparece uma jovem chamada Hadassa, em hebreu, ou Esther. É o nome dela persa, o nome dela hoje que nós conhecemos. Esther, o rei amou Esther. O rei se apaixonou por Esther, e o rei imediatamente faz dela rainha. Tudo estava indo bem, até que um dia o tio de Esther, Mordecai, ou Mardoqueu, são dois tipos de tradução que aceitam para o nome dele, ele ouve uma trama nos corredores do palácio para matar o rei. E ele faz Esther saber, Esther conta para o rei, e o rei se livra dessa emboscada. Depois de um tempo, um príncipe chamado Amã, ele possuía um verdadeiro ódio antissemita para com os judeus. Existe diferença entre antijudaísmo e antissemitismo. Antijudaísmo é ser contra a religião cristã. Antissemitismo é ser contra o judeu pelo simples fato dele ser judeu. E como o rei engrandeceu a Mordecai, que era um Zé Ninguém aos olhos de Amã, e Amã era um príncipe e ele achava que ele deveria ser engrandecido, Amã começa a tramar uma morte para Mordecai. E ele manda fazer uma forca bem alta, bem alta. Ele pretende matar também todos os judeus. E ele diz: olha, rei, existe um povo que a lei não é obedecida e que eles não respeitam os nossos deuses. Se parecer bem ao rei, deixa que eu mate esse povo para que eles aprendam e os outros todos fiquem sabendo. E o rei atende o pedido de Amã, sem saber nem qual era o povo. E ele também não conhecia a origem de Esther. Então os judeus passam a ser um povo marcado de morte. Os judeus tinham prazo agora para morrer. Mordecai chama Esther e ele pede que Esther fale com o rei, que o Esther se revele ao rei. Esther tem medo de ir até o rei, porque ela não foi autorizada a conversar com o rei. E aí eu queria ler para você esse trecho, porque é muito interessante a conversa de Mordecai, ou Mardoqueu, com Esther. Ele diz:
Eu não posso entrar na presença do rei, Esther respondeu. E Mardoqueu, ou Mordecai, diz a ela: não imagines que porque você está na casa do rei, você escapará e todos os judeus morrerão. Porque se você se calar agora, de outra parte sucederá para os judeus o socorro e o livramento. Olha aí mais uma vez a mão de Deus de uma forma secreta, né, mas sendo com fé confiada. Ou seja, não falar abertamente, Deus vai livrar, mas ele diz, de outra parte sucederá socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe para esse momento você não foi colocado como rainha? E Esther então pede a Mordecai que convoque todo o povo a fazer um jejum e orar, e ela também faria e depois falaria com o rei. O fato é que ela entra na presença do rei, o rei concede a ela que ela fale, manda que ela não seja morta. Ele precisava estender o cetro para permitir isso. Ela arma uma emboscada muito inteligente. Ela faz com que Amã seja desmascarado. Ela promove um jantar e convoca só Amã, além do rei. Amã começa a achar que ele era o cara. E ela desmascara Amã. E ela consegue libertar o povo. E Amã acaba sendo enforcado na forca que ele próprio havia preparado. Essa é a história de Esther e eu precisava falar ela toda para você. Então eu peço ainda a atenção sua por um minutinho ou dois. Meu querido, minha querida, essa frase de Mardoqueu ou Mordecai para Esther chama muito a minha atenção e fala muito ao meu coração. Porque ele diz assim, não pense que porque você está numa posição diferente você vai escapar. Deus vai agir, ele só não usa o nome Deus, mas fala, de outra parte vai abrir. Mas porque você não participou, vai ser desgraça sobre a sua vida. Nós hoje estamos vivendo épocas muito difíceis. O cristianismo no mundo tem sido perseguido, mas eu no Brasil estou livre, não tenho nenhum problema. As pessoas ao meu redor têm morrido de fome, mas na minha casa tem alimento. As pessoas estão caminhando para o suicídio, para o divórcio, para o abandono, mas eu estou bem, então eu quero glorificar a Deus pelo que Ele me deu e eu quero fechar os olhos para o que está acontecendo ao meu redor. Esse é um problema muito sério. Esse é um crime, figurativamente falando, para uma pessoa que já entendeu o amor e o perdão de Deus. Nós fomos salvos com um propósito, para que outras pessoas possam ser salvas. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus quer usar você, Deus quer agir no seu coração, Deus quer alcançar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, mas Ele quer fazer de você alguém com quem Ele possa contar para transformar outras vidas. Precisamos assumir a nossa parte, ainda que a nossa vida seja colocada em risco por causa disso. Precisamos orar, precisamos interceder. Esther não agiu sem antes convocar o povo para jejuar e orar, para interceder. Mas ela agiu. Ela arriscou a própria vida. E grande foi o livramento do Senhor, a ponto de até hoje os judeus comemorarem a festa do Purim, que marca esse livramento. No dia em que os judeus seriam mortos, eles foram libertos e Amã foi morto. Eu espero sinceramente que eu e você possamos assumir um compromisso diante de Deus, de não nos calarmos, de não parar, de não se acovardar, de não se esconder, de não usar o que o próprio Deus tem nos dado de bênçãos como desculpa, de não nos acomodarmos. Esther é um exemplo de que precisamos ir além daquilo que já recebemos. Se for preciso, colocar tudo em risco, mas fazer a vontade de Deus. Sempre devemos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.